Bem, pessoal, então vamos lá. Vai ficar um pouquinho abafado aqui no início, porque agora a gente está presencial e eu vou ficar de máscara, vai abafar um pouquinho. Mas se vocês não estiverem ouvindo, é só falar que a gente dá uma aumentada aqui no volume da voz. Então, como eu prometi para vocês, hoje a gente vai comentar a prova, tá? Já que esse é o nosso primeiro encontro após a primeira verificação e depois a gente vai dar continuidade, tá? A prova, nós fizemos a revisão voltada para tópicos que estariam dentro da prova, né? Então, não tem nenhum assunto aqui que nós não comentamos, que nós não trabalhamos extensivamente em sala de aula, inclusive na revisão, que eu gosto de fazer sempre uma revisão voltada para dentro das questões que estão dentro da prova, tá? Então, eu peço desde já que vocês se preocupem com o conhecimento, com o arcabouço teórico que vocês vão sair daqui da instituição e que vocês vão precisar no dia de trabalho de vocês. E muitas das vezes a gente se preocupa muito com a prova, muito com a pontuação, e o conhecimento ele vai ficando de lado. Não esqueça que nós estamos no segundo semestre, e quando nós chegarmos lá no final do curso, e quando eu for para o meu mercado de trabalho, eu vou precisar de tudo isso que nós estamos vendo aqui. E se eu não tiver esse conhecimento teórico, se eu não tiver minha ideia organizada, eu vou, como se diz por aí, correr atrás da informação. Isso não é interessante para um bom profissional. É interessante que ele tenha um bom conteúdo e que ele saiba aplicar esse conteúdo no seu ambiente de trabalho. E aí, no decorrer da vida, o profissional vai continuar aprendendo e se tornar um bom profissional. Então, nós trabalhamos o assunto sistema imunológico, né? E a nossa primeira questão da primeira verificação era qual o principal objetivo do sistema imunológico. Isso nós temos que saber, é o principal. Então, qual é o principal objetivo do sistema imunológico? É o reconhecimento, a neutralização. Então, vejam, todos os elementos que nós vimos, a função dele é reconhecer coisas exógenas, coisas estranhas, que são os antígenos que nós falamos. Então, a primeira coisa que o objetivo é reconhecer, depois neutralizar, se esse antígeno for um micro-organismo, se esse antígeno for uma toxina, os elementos que nós conversamos vão neutralizar esse elemento. Depois, metabolizar. O que significa metabolizar? Retirar, eliminar, transformar isso em algo mais simples, que foi o que nós falamos que, por exemplo, uma célula fagocítica faz. Ela fagocita um micro-organismo, ela processa, ela metaboliza esse micro-organismo, com a consequente e objetivo final, que é a eliminação do antígeno. Então, essa seria a correta. Vamos lá para as outras para ver que vamos discorrer rápido, porque a gente ainda tem um conteúdo aí pela frente, tá? Então, a letra A. O objetivo do sistema imunológico é a produção de células teciduais para reparo tecidual? Não. O sistema imunológico produz células para o sistema imunológico. Tecido, quem produz é tecido. Então, por exemplo, o hepatócito lá do fígado, se tiver algum dano, os elementos, as células daquele que vão se regenerar para reparo tecidual. Então, não tem nada a ver com o sistema imunológico. Maturação de elementos moleculares para a defesa do hospedeiro. Nós vimos que elementos moleculares não têm maturação, né? Os elementos moleculares que nós falamos aqui foi as proteínas do complemento e os anticorpos. Então, elementos moleculares não sofrem maturação. Quem sofre maturação é o elemento celular. Então, essa não é a principal função do sistema imunológico. Letra C. Reconhecimento de tecidos danificados e sua regeneração? Não necessariamente, né? A função principal é reconhecer antígeno. Apesar do sistema imunológico também estar envolvido no reconhecimento de células senescentes, tecidos envelhecidos, tecidos danificados. São os elementos do sistema imunológico que retiram isso. Vou dar um exemplo para vocês mais palpável. Então, por exemplo, a criança nasceu, antes de nascer lá no útero materno, ela inala, por exemplo, mecônio. Já ouviram falar nisso? Esse mecônio vai para o pulmão, por exemplo. Não esqueçam que essas substâncias, elas são próprias daquele indivíduo que está em formação. Mas ela foi para um ambiente em que não faz parte, que é o pulmão. Quem é que vai fazer a retirada desses elementos aí estranhos? É o sistema imunológico, as células fagocíticas que vão migrar para lá, para a região pulmonar. Na verdade, na região pulmonar já tem muitas células fagocíticas, já tem muitos macrófagos alveolares.
É eles que vão retirar aquela substância. E dependendo da quantidade, isso vai levar um tempo. Né? Olha aí a aplicabilidade, novamente, da imunologia dentro da nossa área. Então, essa criança vai ter uma pneumonia, provavelmente, mas no decorrer do tempo, quem é que vai retirar esses elementos que não fazem parte dali? Elemento do sistema imunológico, célula fagocítica, vai lá, contemplando o que a gente está falando para vocês aqui. Qual é o objetivo principal do sistema imunológico? Eliminar o que é estranho. Então, mecônio no pulmão é próprio? Não. Tá certo? Então, só para colocar uma aplicabilidade aqui dentro da área de vocês. D. Produtores de fatores indutores da divisão celular? Essa não é a função, pelo contrário. Tem muitas outras células, inclusive tecidos, que produzem substâncias que induzem a divisão celular, que induzem também a produção de células do sistema imunológico. Mas como nós vimos aqui, esse não é o principal objetivo, tá? Pode até ter uma participação pequena, mas o principal objetivo é reconhecimento, neutralização, metabolização e eliminação dos antígenos. Ok aí? Alguma dúvida? Então vamos lá para a segunda. A segunda questão são considerados os principais elementos do sistema imunológico. Então vejam como eu estou tentando aqui dentro da prova contar uma história. Primeiro eu tenho que saber qual é o objetivo do sistema imunológico. Segundo ponto, eu tenho que saber quais são os elementos que constituem o sistema imunológico. Vocês estão vendo como na prova eu tentei colocar um arcabouço teórico organizado na cabeça de vocês? É isso que eu quero de vocês, tá bom? Então, são considerados os principais elementos do sistema imunológico. Nós conversamos, eu falei que tem vários, mas nós conversamos aqui de 3 principais. Os elementos celulares, os órgãos linfóides e os elementos moleculares. Então, aqui qual é a correta? Letra C. Órgãos linfóides, elementos celulares, anticorpos e proteínas do complemento, que nada mais são do que elementos moleculares. Então, essa seria a correta. A letra A, elementos envolvidos na coagulação sanguínea e células eritrocitárias. Nós vimos que, apesar de na medula óssea ser formado hemácias, eritrócitos, ele não tem uma funcionalidade direta dentro do sistema imunológico. Quando eu falei de células, eu falei de eritrócitos para vocês, fagocitando, produzindo citocinas, não, né? Não falei isso para vocês. Então, a coagulação sanguínea tem a ver com elementos que estão no sangue. Agora, eu queria deixar claro para vocês, esse fator ajuda o sistema imunológico ou não? Ajuda. De repente, eu tenho uma lesão aqui e a formação de um coágulo é importante para manter, por exemplo, para parar o extravasamento sanguíneo. E aí, quem vem em seguida? Sistema imunológico entrando em ação, porque se nesse corte, se nesta abrasão, se nesta solução de continuidade eu inserir um antígeno, o sistema imunológico tem que entrar em ação para eliminá-lo, tá? E aí eu volto num ponto que eu conversei com vocês aqui. Nós estamos falando do sistema imunológico isolado, mas eu falei para vocês que vocês não podem deixar de olhar para o sistema ser humano, que tem outros sistemas que também não vão interagir, não vão trabalhar sozinho, eles vão interagir entre si. Então, o sistema de coagulação vai agir junto com o sistema imunológico? Vai, tá certo? Mas aqui são considerados elementos do sistema imunológico. Letra B. Reflexo da tosse, muco e pelos nasais. São considerados elementos do sistema imunológico. Esses elementos, nós vimos que eles até fazem parte, mas os principais que nós trabalhamos foi qual? Esses que entram em ação imediatamente, os que estão mais preponderantes. Então, por exemplo, se entrar um antígeno na minha pele, aqui eu não tenho células ciliadas, por exemplo. Quem vai entrar em ação? Elemento celular. Elemento celular, proteínas do complemento presente, por exemplo, presente nesses locais. Tá? D. Células ciliadas da mucosa respiratória. Então, veja que eu estou pedindo os principais elementos. Então, apesar de reflexo da tosse, muco e pelos nasais fazerem parte, eles não são os principais. Eles só vão entrar em ação quando? Quando a entrada do antígeno for na minha mucosa, afinal de contas é lá que ele está presente. Agora, esses outros elementos, órgãos linfóides, elementos celulares, elementos moleculares, independente de onde seja a entrada do antígeno, eles vão entrar em ação.
Entrou pela pele, eles vão entrar em ação. Entrou pelo trato respiratório, eles vão entrar em ação. Tá certo? Então, organize isso na cabeça de vocês. Elementos, reflexo da tosse, muco, pelos, eles fazem parte, são elementos, não são os principais, mas tem também o seu papel, dependendo do local onde entra esse antígeno. Então, as células ciliadas também e o reflexo da tosse são elementos, mas não são os principais. Adesão das células epiteliais e glândulas sebáceas. As glândulas sebáceas também é uma barreira para a entrada de antígenos, por exemplo, tá? Mas não é o principal. E a adesão de células epiteliais não tem a ver aqui com sistema imunológico. Então, a segunda questão é a letra C. Alguma dúvida? A terceira. Então, vejam, eu queria saber em relação, se vocês entendem o que é um sistema imunológico, depois, o que são os elementos do sistema imunológico, e agora a gente começa a entrar nesses elementos para ver se vocês têm entendimento sobre cada um deles. Então, são considerados órgãos linfóides principais. Então, agora a gente está tratando sobre o elemento órgãos linfóides. E eu disse que eu tenho os principais, os secundários, né, ou periféricos. Então, aqui, os principais, nós vimos que a medula óssea e o timo. Isso aí não tem novidade. Por que a medula óssea é o principal? Porque é ela que está responsável pela síntese dos elementos celulares do sistema imunológico. Por que que o timo é um elemento principal? Porque é o órgão linfóide responsável pela maturação dos linfócitos T. Não esqueça o que eu falei para vocês, os linfócitos T são sintetizados na medula óssea, mas eles caem na corrente sanguínea imaturos e vão sofrer maturação lá no timo. Então, por isso que esses dois, medula óssea e timo, são considerados elementos principais, órgãos linfóides principais. Tecidos linfóides e linfonodos, eles não são principais. Linfonodos e sistema linfático também não. Placas de P e baço. Placas de P é aqueles elementos que estão dentro do tecido que eu mostrei para vocês, onde as células ficam ancoradas. Malte e balte, que são os tecidos linfóides associados à mucosa, tecido linfóide associado a ambiente tecidual. Tá? Então, eles não são principais, eles são secundários. A quarta questão, nós entramos em antígenos, já que a função principal do sistema imunológico é eliminar antígenos. Então, eu preciso entender o que é o antígeno, nós conversamos exaustivamente sobre isso. Antígenos são compreendidos como substâncias exógenas que reagem aos componentes do sistema imunológico. Então, eu falei para vocês que tudo que não faz parte desse sistema, ele é considerado um antígeno. Mas nós vimos categorias de antígenos. Antígenos simples, antígenos mais complexos, antígenos que não induzem uma resposta imunológica satisfatória e superantígenos que produzem uma resposta exacerbada. Isso nós conversamos, tá? Então, aqui eu queria saber em relação ao conceito de antígeno. Então, eles são substâncias exógenas, ou seja, que não fazem parte e que reagem a componentes do sistema imunológico. Letra A. Moléculas sintetizadas pelos elementos celulares do sistema imunológico? Não. Essas moléculas sintetizadas pelos elementos celulares do sistema imune, elas estão responsáveis pela comunicação. Lembra que eu falei para vocês? Então, à distância, eu comunico através da síntese de moléculas. Então, por exemplo, eu sou um macrófago, estou aqui neste local, entrou vários antígenos, milhões de antígenos, eu vou entrar em ação, mas sozinho eu não vou conseguir debelar. Então, quando eu estou fazendo a minha função de fagocitose, ao mesmo tempo eu estou produzindo moléculas. Essas moléculas vão cair nos nossos líquidos corpóreos e pode ativar células que estão à distância, por exemplo. Tá? Então, esses elementos moleculares, essas moléculas sintetizadas, elas têm função de comunicação e elas não são consideradas antígenos. Afinal de contas, é a minha própria célula que está produzindo as minhas próprias moléculas. Então, ela não é exógena, ela não é estranha, contudo, ela não, no entanto, ela não é considerado antígeno. Letra C. Moléculas próprias do sistema imune. Então, própria já inviabiliza aí, né? Porque antígeno é algo estranho, exógeno, que perderam a sua funcionalidade. Não, tá? Letra D.
Substâncias próprias que induzem a resposta do sistema imune. Substâncias próprias, elas não induzem a resposta do sistema imunológico. Se esta minha célula perder a funcionalidade, se ela se modificar, ela pode induzir uma resposta imunológica. Mas não é uma resposta imunológica severa. Então, por exemplo, uma hemácia que está envelhecida, ela apresenta uma molécula na superfície dizendo, olha, eu sou estranho, eu não faço parte mais desse sistema, me elimine. Então, ela é eliminada, mas, contudo, ela não produz uma resposta imunológica como, por exemplo, um micro-organismo produziria, tá certo? Então, substâncias próprias que induzem a resposta imune, normalmente, substâncias próprias não induzem resposta imunológica. Letra E, moléculas proteicas que podem sofrer quebras sequenciais. Isso aqui, proteínas que sofrem quebra sequencial, são proteínas do complemento, que nós vimos lá no assunto sistema complemento. A quinta questão, são consideradas as principais fontes de antígenos. Então, vejam, é importante eu saber o que é um antígeno e é importante eu saber de onde vêm esses antígenos, tá certo? Porque, vejam só, de repente eu me deparo na minha urgência e emergência com uma criança que inalou uma substância tóxica. Eu preciso saber a fonte disso. Então, o que foi? Foi um formicida, por exemplo? Então, eu preciso saber de onde está vindo. Eu me deparo na urgência e emergência com um cliente com alergia. Eu preciso saber a fonte desse antígeno que está promovendo essa alergia. Foi alimento? Foi um medicamento? Foi uma substância química, por exemplo, qualquer? Então, conhecer a fonte desses antígenos é importante. Saber o que são antígenos e onde eles estão presentes é importante. E nós vimos que as fontes dele, as principais, são quem? Micro-organismos patogênicos e células anômalas. Por que eu coloquei esses dois fatores? Porque é o que mais eu vou ver no meu dia a dia. Eu vou ver intoxicação? Vou. Mas eu vou ver muito processo infeccioso, né? Então, de uma enfermaria com 12 pacientes, pode ter certeza, se for uma unidade de terapia intensiva, por exemplo, quase os 12 vão estar com um processo, mesmo que secundário, por um micro-organismo ali presente, tá? Então, em ambiente hospitalar, nós vamos ver que uma das principais fontes de antígenos são os micro-organismos patogênicos que estão causando um processo infeccioso, tá? Infecção na corrente sanguínea, infecção de válvula cardíaca, infecção pulmonar, tá? Então, por isso que eu coloco aqui que as principais fontes são micro-organismos patogênicos. Por que eu coloquei patogênicos? Porque eu tenho micro-organismos que não são patogênicos. Isso nós vamos falar na microbiologia, tá? Micro-organismos que vivem no nosso corpo. Então, por exemplo, a minha pele é colonizada por uma diversidade de micro-organismos. A superfície das minhas mucosas, gastrointestinal, trato respiratório superior, é altamente colonizada por micro-organismos. Mas eles não são próprios, eles são antígenos. Só que eles estão em superfícies e são tolerados. E não são agentes patogênicos, tá? Não são capazes de invadir, não são capazes de produzir determinada substância para induzir uma resposta imunológica. Então, por isso que eu coloco aqui micro-organismos patogênicos, mas nós vamos entender isso quando nós falarmos lá na microbiologia. Alimentos, sim, é uma das fontes também que nós conversamos, mas ar atmosférico não é a principal fonte de antígeno, porque senão nós estaríamos aqui com processo infeccioso a todo momento. Vejam, os micro-organismos são sim veiculados pelo ar. Não é à toa que nós estamos aqui, por exemplo, sem usar o ar-condicionado, né? Porque ele concentraria, se o vírus estiver presente aqui, por exemplo, ele concentraria uma grande quantidade desses micro-organismos e depois dispersaria para o ambiente, tá? Pensem na questão da transmissão. Então, por exemplo, se eu espirrar distante de você, a chance é maior ou menor de você adquirir esse micro-organismo? Menor. Agora, se for um espirro frontal, próximo a você, é muito mais fácil você adquirir essa grande quantidade de micro-organismos. Então, não é que o ar não transmita, mas ele não é a principal fonte de antígeno. É uma delas, mas não a principal.
Como? Quando nós formos falar de microbiologia, nós vamos ver que micro-organismos, eles são seres vivos e eles precisam se desenvolver em determinadas situações. Então, por exemplo, um fator que influencia o seu crescimento e desenvolvimento é a temperatura. Então, por exemplo, a nossa temperatura do nosso corpo é 36, 37 graus. Essa é o ideal para o micro-organismo se desenvolver. Então, quando eu criar, não só para vírus, tá? Para micro-organismo. Então, quando eu crio um ambiente um pouco mais refrigerado, diminui. Mas não esqueça que micro-organismos, seres vivos microscópicos, eles têm capacidade de se desenvolver numa faixa diversa de temperatura. Então, por exemplo, tem micro-organismo como a Pseudomonas, por exemplo, que é uma bactéria que causa pneumonia, ela se desenvolve a 42 graus. Fungo, por exemplo, ele vive numa faixa ampla de temperatura, de 0 graus até 40 graus tem fungos que se desenvolvem. Aliás, até 60 graus tem fungos que se desenvolvem. Então, essa questão em ambiente de unidade de terapia intensiva é mais para o conforto do paciente e não para a proliferação de micro-organismos, tá bom? Porque a temperatura ambiental, você acha que influenciaria num micro-organismo que está se desenvolvendo lá no pulmão do paciente? Não, né? O que vai entrar em ação para minimizar esse processo infeccioso é o nosso sistema imunológico e as intervenções que nós, como enfermeiros, vamos fazer. A prescrição de medicação, administração de medicação, tá? Pelo contrário, o ar-condicionado, se ele não for regulado, se ele não tiver filtros, agora veja só, se nesse ambiente for um sistema de ar que tenha filtros, e nós temos, por exemplo, um chamado filtro EPA, que tem vários poros de diversos tamanhos, ele pode reter, inclusive, partículas virais, tá? Mas em centrais de ar, eu, pelo menos, não conheço que tenha essa filtração de ar, tá? Pelo contrário, ele se dispersa mais ainda, tá? Então, às vezes, eles fazem, nesse sistema de ventilação, a passagem unidirecional, por exemplo. Então, o ar sai nessa direção, entra nessa direção e sai aqui, como uma lâmina, como um fluxo. Isso funcionaria. Mas a questão da temperatura em si, para ação sobre micro-organismo, eu não vejo muita aplicabilidade em relação a isso, tá? Eu gosto dessas perguntas porque a gente é ambiente de trabalho, é para onde vocês vão desenvolver a atividade de vocês, é onde vocês vão fazer essa observação. Se você não fizer essa pergunta, nunca que essa discussão passaria aqui por sala de aula, tá? Mas eu penso mais pela questão do conforto do paciente, dos profissionais que lá se desenvolvem. Você trabalha em unidade de terapia intensiva? Você sabe que quando... Tá. Mas seja uma profissional questionadora. É importante você trazer a sua dúvida, assim como muitas pessoas têm determinadas ideias de um determinado assunto que não são verdadeiros. Foi pego de forma empírica, não discutida e acaba se propagando para outras pessoas, né? Então eu vou passar isso daí. Mas se a gente tiver um conhecimento teórico, você viu que a gente consegue sair dessa dúvida e chegar a uma conclusão adequada? Não vejo. Vocês veriam a influência dessa temperatura diminuindo, por exemplo, um processo infeccioso? Eu não vejo. Tá certo? Então, micro-organismos patogênicos e células anômalas são as principais fontes, alimento e ar atmosférico, fuligem e esporos bacterianos acontecem, mas não como principal fonte, pólen e microbiota corporal. Então, quem não é alérgico, por exemplo, que inalar um pólen, não vai causar problema nenhum. Então, não é uma principal fonte de antígeno. Poeira e pólen. Então, para quem é alérgico, lógico que isso vai estimular grandemente, mas para a maioria da população, essa não será a principal fonte de antígeno. A principal aqui seria micro-organismos e células anômalas. Ok, depois da sexta questão, anticorpos, né, que foi um assunto que nós trabalhamos, que são anticorpos, eles são moléculas glicoproteicas. Então, nós vimos isso na estrutura do anticorpo,
que ele é uma proteína que tem açúcares ligado a ele. Por isso ele é chamado de uma glicoproteína. Aí as outras questões, são proteínas do complemento? Não, proteína do complemento é proteína do complemento, anticorpo é anticorpo. São antígenos proteicos? Não. Anticorpo não é um antígeno. Anticorpo é uma molécula própria, uma molécula do meu sistema imunológico. São lipopolissacarídeos? Lipopolissacarídeos, ou LPS, são antígenos, que normalmente estão presentes na superfície de células bacterianas, principalmente de bactérias gram-negativas. E a letra E são proteínas da membrana dos mastócitos. Eu tenho até anticorpos na superfície de uma célula que nós falamos, mas é do linfócito B. Linfócito B de memória tem anticorpos na superfície, mas mastócitos não têm anticorpos na sua superfície. É o anticorpo que estimula ele a degranular, a jogar suas substâncias, tá certo? Então, não podemos confundir essa questão também. Sétima, a principal função do anticorpo é... Isso aqui eu falei várias vezes para vocês. Anticorpo é uma glicoproteína que não tem função efetora. O que é a função efetora? É chegar e destruir, é chegar e eliminar, e essa não é a função do anticorpo. O anticorpo, ele reconhece o antígeno, ele neutraliza, ele se liga. Então, se for uma bactéria, ele vai se ligar e neutralizar essa bactéria. Então, o que é neutralizar? É impedir com que aquele micro-organismo saia de um determinado ponto e vá para outro. É impedir com que esse micro-organismo se ligue na superfície de uma célula, por exemplo. Isso chama-se neutralizar. Então, se eu estivesse neutralizado aqui no canto dessa sala, o que significaria isso? Que eu não poderia sair daqui, que eu não podia ir para outro ambiente, porque eu estaria neutralizado. Então, quando eu falo em neutralização produzido pelo anticorpo, significa que ele liga no antígeno e neutraliza. Evita com que ele se ligue, evita com que ele se expanda para outros ambientes. Então, a principal função do anticorpo é neutralizar, opsonizar antígeno. Então, opsonizar significa ligar na superfície. Eu estou opsonizando, eu estou revestindo aquela superfície do micro-organismo, por exemplo, se for o caso aqui do antígeno. Opsonizar antígeno, mediando a função efetora de outros elementos, tá? Então, olha, eu como anticorpo, eu só consigo ligar na superfície, neutralizar, opsonizar. Se eu não tivesse nenhum outro elemento, ficaria por aí. O meu antígeno teria como ser eliminado, por exemplo? Não. Mas quando ele opsoniza, quando ele liga, ele sinaliza para outros elementos. Células fagocíticas, células citotóxicas que vão destruir aquele micro-organismo, tá? Então, por isso que o anticorpo ele não tem função efetora, ele só neutraliza e opsoniza. Vocês entendem o que é a opsonização? Revestimento de superfície de algo. E quando o anticorpo está revestindo uma superfície, ele sinaliza para algum elemento, tá? Na maioria das vezes, ele vai neutralizar... Na verdade, o anticorpo ele só se liga em antígeno. Mas muitas das vezes é o assunto que falta a gente falar aqui de imunologia e que eu vou falar porque é muito importante para a área de vocês, no caso das doenças autoimunes, que é quando o sistema imunológico começa a reconhecer os meus próprios elementos como estranho e começa a atacar. Então, por exemplo, se há produção de um anticorpo contra as células da minha cartilagem, do meu joelho, por exemplo, esse anticorpo vai se ligar lá. E essa ligação é a sinalização para outros elementos virem e destruir aquelas células da cartilagem. E aí eu vou ter problema. Eu estou nessa situação fazendo o quê? Destruindo um elemento próprio, mas que pelo descontrole do meu sistema acabou sendo sinalizado como estranho. Tá? Então, quando vocês ouvirem a informação, esse paciente, esse cliente está produzindo autoanticorpos, ou seja, ele está produzindo anticorpos contra elementos próprios. Eu posso produzir elementos contra a minha cartilagem, anticorpos contra a minha cartilagem. Eu posso produzir anticorpos contra a minha válvula cardíaca. Eu posso produzir anticorpos contra a minha tireoide, por exemplo. Tá?
Então, se eu produzo anticorpos, ele vai cumprir a função dele, porque é isso que ele sabe fazer, é ligar em antígeno. Então, se o anticorpo for produzido contra a minha tireoide, ele vai se ligar na tireoide e quando ele está ligado, os elementos, outros elementos, não esqueçam que os elementos só sabem identificar essa comunicação. E a comunicação é anticorpo parado, significa que aquilo é estranho. Os anticorpos eles estão circulando no meu sangue, na minha linfa. Anticorpo parado significa que aquilo é estranho. Então, se eu fosse uma célula fagocítica, por exemplo, vou dar exemplo de 2 células. Se eu fosse uma célula fagocítica, eu estou circulando por aqui, ó. Encontrei várias moléculas de anticorpos circulando também. Eu vou fazer alguma coisa? Não. Mas se eu estou circulando por aqui, eu vejo anticorpos ligados na superfície de algo, independente, porque vejam que ele não sabe se aquilo é se aquela célula é uma célula bacteriana ou uma célula da cartilagem. Ele só sabe identificar que anticorpo parado significa que aquilo é estranho. Então eu sou focado, eu como célula do sistema imunológico sou focado na minha funcionalidade. Eu estou circulando, eu vejo o anticorpo parado, eu vou atacar aquilo, independente do que seja. Entenderam? Letra A, opsonizar antígenos, ok? E promover a formação de poros na superfície da célula antigênica. Quem faz isso é proteínas do complemento, não é anticorpo. Neutralizar antígenos através da fagocitose. Quem faz fagocitose é célula e não anticorpo. Destruir os antígenos através da liberação de conteúdos ácidos produzidos por essa molécula. Molécula não produz nada, molécula é molécula. Quem produz determinadas substâncias é células, tá? Então, por exemplo, eu como uma célula do sistema imune, eu posso produzir substância. Agora, eu como molécula, depois de formado, depois de sintetizado, depois de secretado, eu vou ser sempre anticorpo. Eu vou ser sempre uma molécula. Eu não tenho como me duplicar e formar uma segunda molécula, tá? Então, eu formei 1000 anticorpos, eu vou ficar com 1000 anticorpos. Tá? Não tenho como, não, eu estou precisando de mais anticorpos, agora essas moléculas vão se duplicar. Não existe isso, tá? É como se eu produzisse coisas. Eu produzi uma garrafa de álcool, essa garrafa de álcool sozinha, ela tem como se duplicar e formar outra garrafa de álcool? Até que eu, produtor de garrafa de álcool, produza uma segunda garrafa, vai permanecer essa garrafa de álcool aqui. Anticorpo é a mesma coisa. Produziu 1000, é 1000 que vai estar lá. É lógico que no decorrer do tempo eu tenho perda dessas moléculas, destruição, reciclagem, tenho, tá? Só estou dando um exemplo para vocês entenderem essa questão aqui. Através da liberação de conteúdos ácidos, nem citoplasma, nem é um ser vivo, né? É uma molécula. Bloquear a entrada de antígenos que atacariam o sistema imunológico. Bloquear a entrada de antígenos, veja, eu estou falando de entrada. O anticorpo impede a entrada de antígeno no meu sistema? O anticorpo impede a entrada de antígeno no meu sistema? Sim ou não? Não. Se tiver um antígeno aqui no ar e eu inalar ele, eu posso ter milhares de anticorpos e não vai impedir a entrada. Caiu aqui na superfície da minha pele uma substância tóxica. Vai ser absorvido? Vai. O anticorpo presente aqui na minha linfa vai impedir a entrada desse antígeno? Não. Então vejam que ele não impede a entrada. Mas depois que entra, é ele que bloqueia, é ele que impede a sua expansão, tá certo? Quisera que ele bloqueasse a entrada, mas não é isso que funciona, porque afinal de contas nós somos um sistema aberto, como eu falei na minha primeira aula. Então, eu mantenho fluxo de matéria e energia. Eu sou um sistema aberto. Se eu bloqueasse todas as minhas entradas, eu seria um sistema fechado, né? E os seres vivos são sistemas abertos. Eles precisam fazer troca de matéria e energia com o meio. Quais os elementos do sistema imunológico participam ativamente dos processos alérgicos? 2 principais, os mastócitos e os anticorpos, né? Então, entrou um antígeno, é o anticorpo que vai se ligar nesse antígeno e essa ligação no antígeno faz com que o mastócito consiga degranular. O mastócito se liga no anticorpo parado e libera suas substâncias. É aí que está o processo alérgico que nós falamos para vocês.
Macrófagos e antígenos. O antígenos é o que dá start, né? Macrófago não promove uma alergia. Ele ajuda no processo de debelação daquele antígeno. Linfócitos e órgãos linfóides. O órgão linfóide não participa de alergia. Ele é apenas o quê? O órgão que está albergando esses elementos. E os linfócitos, eles têm função, sim, em processos inflamatórios. Mas nós vimos que a alergia, ela é um processo que imediato, exacerbado. O linfócito, para produzir uma resposta exacerbada, ele vai levar tempo, ele precisa ser produzido, e aqui nós estamos falando de processos alérgicos, aqueles que são ativados imediatamente, né? Eu comi o fruto do mar agora, daqui a 10 minutos, ou antes, a minha pele já está coçando, os meus lábios já estão inchados, a minha orelha já está avermelhada, esquenta, é rápido, é imediato. Só o quê? Nós falamos isso quando nós comentamos sobre fontes de antígenos, que nós falamos que uma das fontes é alimentos. Então, alimentos, ele é antígeno. Um bife é próprio? Não. Apesar de no bife ter elementos que também tem aqui dentro do meu sistema. Então, os frutos do mar, eles têm, os artigos que saem em relação a isso, mostra que as proteínas que constituem esses seres, esse alimento, eles são proteínas com alto peso molecular, são proteínas complexas, e essas proteínas nós vimos que um antígeno, para ser indutor da resposta imunológica, ele tem que ser estranho, quimicamente complexo, molecularmente grande. E isso, todos esses elementos contemplam as proteínas dos frutos do mar. É por isso que as pessoas que têm alergia a esses frutos do mar, desenvolveu para um, tem a possibilidade de desenvolver para outros, tá? Porque as suas proteínas que não são próprias, que não são nossas, que são lá do fruto do mar, quando nós ingerimos, o meu sistema imunológico vai, opa, que proteína estranha é essa? Que proteína complexa é essa? Que proteína grande é essa? Essa proteína não faz parte do meu sistema e ele ataca imediatamente, tá? Criando os processos alérgicos. Então, foi isso que nós comentamos lá quando nós falamos. Muco e linfócito B. O muco é onde fica retido esses antígenos, então não é ele que está. Apesar das alergias acontecer muito em mucosa, mas não é a principal função aqui, tá? Monócitos e proteínas do complemento. Monócitos, vimos que é uma célula fagocítica presente na corrente sanguínea, né? E proteínas do complemento também. Então, não estão envolvidos, vamos dizer, diretamente, imediatamente em processos alérgicos. Então, o que desencadeia uma alergia é a presença do mastócito, do anticorpo e a entrada do antígeno. Esses três elementos, quando interagem, eles produzem uma resposta imunológica exacerbada, imediata, que a gente chama de alergia, tá? E eu tenho que fazer a minha intervenção rápida, senão meu cliente pode morrer. Eu já vi, olha, eu vi esse ano ainda uma situação, não sei se comentei em aula com vocês, mas o cliente foi em Quaraci, comeu fruto do mar, era acostumado a comer. E aí desenvolveu rápido e sorte que levaram ele para um hospital próximo, só que ele já chegou com a glote edemaciada. Sorte que foi a intervenção rápida, conseguiram entubar ele. Ele foi para a unidade de terapia intensiva, passou lá uns 15 dias. Já leva o antialérgico para tomar. Tá? Mas cuidado com isso, que vai que o teu antialérgico não funcione. Tá bom? Oitava, vamos lá, nona. Qual elemento ativa a via clássica? Então, aí nós começamos a falar de proteínas do complemento, que é um elemento molecular. Nós vimos que ele tem 3 vias e eu perguntei aqui qual é o elemento ativa a via clássica do sistema complemento. Quem ativa a via clássica é a ligação do anticorpo no antígeno, que faz com que a proteína C1 ganhe função enzimática para começar aquela quebra proteica
sequencial, tá? Então, se eu não tiver anticorpo, não tem como ativar a via clássica, tá? Por isso que eu conversei com vocês, que normalmente a via clássica é ativada quando eu já tenho um contato secundário com um antígeno. Porque nós vimos que leva tempo para produzir anticorpos, de 7 a 10 dias. Então, se é a primeira vez que está entrando o antígeno, eu não tenho ainda anticorpos. E aí tem outras vias que vão se incumbir de fazer esta função de eliminar o antígeno, aqui do complemento, tá? Açúcares na superfície do micro-organismo, a manose, ele ativa a outra via, que não a via alternativa. Hidrólise espontânea de C1, nem a C1, C3 é a via alternativa. Linfócitos auxiliares, célula, nós vimos que nenhuma célula ativa sistema complemento, né? Quem ativa é anticorpo, açúcares de superfície ou a hidrólise espontânea. Linfócito B de memória, também não, célula não ativa sistema complemento. E a última, no sistema complemento, quais proteínas fazem parte do complexo de ataque à membrana? Complexo de ataque à membrana são aquelas proteínas que são inseridas na membrana para produzir o poro na superfície e a destruição do antígeno. Né? Eu falei para vocês, olha, a partir de C5 para frente é o que a gente chama de proteínas do complexo de ataque à membrana. Então, olha lá, o fragmento de C5, C5b, C6, C7, C8 e diversas subunidades de C9. São esses grupos de proteínas que promovem o poro na superfície da célula, levando à sua destruição. Fragmentos que formam a C13 e a C5 convertase, eles não participam do ataque à membrana. C2b e diversas subunidades da proteína MBL também não. Fragmentos C5a e diversas subunidades de C1. C5a nem participa, né? Ela vai para os nossos líquidos corpóreos cumprir outra função. Fragmentos de C4 e diversas subunidades de C9 também não. O complexo de ataque à membrana é a C5b, C6, C7, C8 e diversas subunidades de C9. Tá? Então, essa foi a nossa prova. Era aqui dentro, esses assuntos aqui que nós comentamos em sala de aula, então não estava nada fora do que nós conversamos. Certo? Alguma dúvida? Não, né? Então, vocês tinham lá o material para trabalhar, consulta para fazer. Não vejo problema nisso, pelo contrário. É mais uma oportunidade de você rever o assunto, de você guardar a informação organizada dentro da sua cabeça, tá? Eu tinha um professor que ele fazia uma técnica chamada refazimento. A gente passava um trabalho, a gente fazia, ele corrigia, comentava e depois passava o mesmo exercício novamente. Então, quando eu faço pela segunda vez, eu já sei, eu aprendi, eu sei aonde eu errei. Eu considero isso extremamente importante, tá? Então, muitas vezes a gente faz exercício, prova, direto, é uma coisa pontual, né? Eu estou verificando naquele momento e isso eu não considero muito interessante, mas é o sistema que nós temos para funcionar. Por isso que eu peço para vocês que sejam organizados, procurem organizar a informação dentro da cabeça de vocês, tá? Com as dúvidas que surgirão, vocês irão dando, substanciando esse conhecimento de vocês, que serão utilizados aí no decorrer da vida acadêmica. Tá certo? Então, nós vimos até o assunto sistema complemento. Então, nós temos mais dois pequenos assuntos que eu considero importantes para dentro da área de vocês e que nós não deu tempo e que nós vamos complementar agora nessas aulas sequenciais. A nossa aula é até 8h40, certo? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui o pessoal. Pessoal que estão assistindo, tem alguma dúvida? Estão online? Oi, não, professor. Tudo certo? Ok, tudo certo. Então tá, então nós vamos dar continuidade agora nos assuntos, tá? Se eu esquecer de vocês aí, me chamem, tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode interromper aqui que não tem problema nenhum, tá bom? Ah, tá bom. A gente ainda está no processo de adaptação, de sala de aula e mais um online. Então, às vezes, eu vou me dirigir um pouquinho mais para cá, mas eu vou sempre explicar vocês aí, tá bom?
Então, vamos lá. Então, um assunto que a gente vai tratar é sobre o complexo principal de histocompatibilidade. Por que esse assunto é importante para dentro da área de vocês? Porque, vejam só, a enfermagem, ela tem uma diversidade de áreas que vocês podem atuar, concorda comigo? Você pode ir para nefrologia, você pode ir para urgência e emergência, para unidade de terapia intensiva, para neonatologia, né? Eu posso ir para o centro de queimados, eu posso ir para a parte da nefrologia, eu já falei, enfim, para o setor de transplante, tá? Então, fiquem com essa ideia, vocês já sabem disso, muitos já atuam na área, sabe que há uma diversidade de áreas que vocês podem atuar, inclusive se especializar, que é algo que eu aconselho para vocês após a graduação. Hoje, na verdade, o mercado pede isso, né? Que você continue estudando, que você continue se aperfeiçoando, fazendo uma especialização, mestrado e um doutorado. Então, como esse assunto são coisas que vão estar dentro da área de vocês e é do plano de aula ensino, a gente vai comentar um pouquinho aqui sobre esse complexo principal de histocompatibilidade, que está envolvido em transplantes de órgão. Tá? Então, agora nós já temos conhecimento suficiente imunológico para entender por que vai acontecer aqui uma rejeição de determinado tecido. Então, nós sabemos, por exemplo, que quando eu faço transfusão sanguínea, pode ter uma reação? Pode. Sangue é um tecido. E quando eu tiro de um indivíduo e coloco num segundo indivíduo, eu queria fazer um parêntese aqui. Nós todos somos seres humanos, concordam comigo? Estamos dentro de uma espécie, mas nós temos a nossa individualidade. Não esqueçam disso. Eu tenho as minhas peculiaridades, as minhas particularidades. Então, por exemplo, uma das peculiaridades que eu tenho é as minhas hemácias, elas podem ter pequenas diferenças que não tem na hemácia de uma outra pessoa, que é o tipo sanguíneo que a gente fala. Então, por exemplo, se na minha hemácia tiver uma proteína, um açúcar de superfície chamado A, eu vou ter o sangue do tipo A. Se eu for transfundido agora com sangue do tipo B, eu pergunto, no meu sistema tem esta molécula tipo B? Não tem. E se eu inserir no meu sistema, isso não vai ser considerado um antígeno? Vai reagir. A mesma coisa se aplica a tecido. Essas individualidades, às vezes, são individualidades mínimas, tá, pessoal? São individualidades mínimas, mas elas sempre vão existir, mesmo em indivíduos, por exemplo, gêmeos, a não ser que eu fosse geneticamente modificado, se eu fosse um clone, por exemplo, aí eu seria igual, né? Mas isso é possível, mas ainda não é feito, tá bom? Então, pequenas individualidades, elas vão ser reconhecidas pelo meu sistema imunológico. Então, nós vimos apenas um açúcar de superfície, na superfície da hemácia, o meu sistema é capaz de identificar e atacar e destruir. Um tecido, um órgão, um enxerto de pele, por exemplo, que eu faça, a pele do doador é dele específica. Apesar de ter muita similaridade, mas eu tenho pequenas diferenças. E quando eu transplantar para um segundo indivíduo, o meu sistema imunológico vai reconhecer mesmo que a diferença seja ínfima. E aqui o complexo principal de histocompatibilidade que vai te dizer qual é essa diferença ínfima que vai ser reconhecido. Vocês conhecem alguém que já fez transplante? Vocês sabem que essas pessoas tomarão medicamento imunossupressores para o resto da vida, né? Vamos voltar, vou regredir um pouquinho. Antes de fazer um transplante, o que é necessário? Você precisa de um rim, um órgão, um fígado, alguma coisa. Eu tenho que verificar se o meu doador ele é compatível com o receptor. Não é à toa que o pessoal tem uma fila imensa. E aí chegou, olha, tem um rim. Quem é que está na fila? O primeiro, é essa pessoa. Mas deixa eu ver, não é compatível. Eu não vou transplantar, eu vou procurar com quem ele é. E esta compatibilidade significa eu verificar se aquele órgão, se as células daquele órgão têm similaridade com o do receptor. Porque quanto mais similar, mais difícil vai ser a rejeição. Apesar dela existir, como eu falei para vocês. É por isso que eu
tomo imunossupressor para o resto da vida. Eu dou uma inibida no meu sistema imunológico para que não haja rejeição daquele tecido, tá? Mas isso é uma sobrevida, vamos dizer. Um transplantado aí fica o quê? 10 anos, 15 anos. É uma sobrevida. Vai chegar um momento em que isso não vai suportar. Porque, vejam, nós não falamos aqui que o sistema imunológico é importante para nos defender contra antígenos. Imagina eu suprimir essa defesa. Vai chegar um momento em que eu vou ficar suscetível, né? Então é comum também os transplantados terem infecções recorrentes, pneumonias, tá? Então é isso que eu quero para vocês, porque não tem interesse nenhum eu dar este assunto complexo para vocês aqui e não ter aplicabilidade dentro da área de vocês, tá? E esse assunto aqui eu considero importantíssimo para dentro da área de vocês. Pode perguntar. Sim. Como eu estou te falando, eu tomo imunossupressor para diminuir essa possibilidade. Mas significa que o meu sistema imunológico não vai ficar combatendo aquilo? Vai. Então, os imunossupressores, por exemplo, eles vão inibir algum elemento do sistema imunológico que nós conversamos. Então, por exemplo, tacrolimus é uma substância que é inibidora do sistema imunológico. Ela inibe linfócitos. Então, vejam só, quando eu falei de linfócitos para vocês, esta célula é a responsável por montar a resposta imunológica, TCD4, por exemplo. Então, se eu inibo essa célula, eu vou conseguir montar uma resposta imunológica satisfatória? Não. Mas eu tenho outras formas de eliminar esse antígeno? Tenho proteínas do complemento, tenho células fagocíticas, tenho células citotóxicas, elas podem entrar em ação. Então, a inibição dos elementos do meu sistema imunológico, ela é parcial, ela não é total. Então, esses elementos, eles vão continuar em ação. E no decorrer do tempo, é lógico que aquele órgão pode perder a sua funcionalidade. E aí acontece a rejeição a longo tempo. Tá? Isso é possível? É. Então, como eu falei para vocês, é uma oportunidade um pouco maior, né? É uma sobrevida, na verdade, que a gente chama. Tá? Então, você vai ficar aí, por exemplo, quem faz transplante cardíaco tem que fazer revisão cirúrgica 10 anos após abrir o peito novamente, verificar a válvula, se está ok. Tá? Vocês vão ver muito isso no ambiente de trabalho de vocês. Vocês vão ver que isto é real, isto é verdadeiro, que a gente está falando aqui, teoricamente. Tá? Hoje nós já usamos máscara convencionalmente, né? A gente já está até acostumado, né? Quando você está sem máscara, você já... mas antigamente a gente via os transplantados com máscara. Para quê? Para evitar a entrada de antígenos, né? Para formar uma barreira mais, evitar que essa porta de entrada tato-respiratório, ele inale, por exemplo, um micro-organismo e tenha uma pneumonia que vai prejudicar ele naquele transplante ali que ele acabou de realizar. Tá certo? Então, olhem para o ambiente de vocês, olhem para a realidade de vocês, procurem se colocar em situações que vocês vão vivenciar. E quem já trabalha, quem atua na área, mantenha a antena ligada. O que você é? Você é técnico? Você trabalha como atendente? Não importa, realize o seu trabalho, mas fique com a antena ligada, com o ouvido ligado. Você está fazendo aqui, você está ligado, porque é neste ambiente que surgirá inúmeras oportunidades de aprendizado para vocês, tá bom? Então, não pense que vocês vão sair prontos daqui da universidade, da faculdade. Não. Sairão treinados até um determinado ponto. No decorrer da vida de vocês, vocês continuarão isso. Com as dúvidas, com as dificuldades. E peço para vocês, tenham humildade, façam somente o que vocês saibam. O que não sabem, procure saber, pergunte para quem sabe. Vai colocando, né, dentro da sua caixa de conhecimento um pouquinho mais a cada dia, tá? Isso é importante para um profissional. E não se preocupe com retorno, não se preocupe que quando você é focado, você faz o que gosta, as coisas virão. Frutos virão no final. Mas para que eles venham, eu tenho que ter uma boa plantação, um bom cultivo, para que eu tenha esses frutos, tá? Dinheiro é frutos, é resposta, oportunidades é resposta. Vocês bem sabem disso. Então, quando você é um bom profissional, você vai... Às vezes, você nem precisa procurar emprego, você é recomendado. Olha, está precisando de uma pessoa... Não, eu conheço, ela realiza um bom trabalho, tá? Então, além disso daqui, vocês precisam também... Eu procuro, às vezes eu saio um pouquinho do assunto, que é para mostrar essa realidade para vocês.
porque senão a gente sai robô daqui, né? Montado, pensa que a gente já está pronto e não é assim. Eu, por exemplo, terminei, quando eu me apresentei para vocês, eu já percorri a vida acadêmica até o doutorado, mas continuo aprendendo até hoje, tá? Continuo com as minhas antenas ligadas, inclusive, então, se eu dou aula para vocês aqui, eu fico com a minha antena ligada, para qualquer oportunidade que eu tenha, eu trazer aqui para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Então, é nessa questão aqui que a gente precisa entender o que é esse complexo principal de histocompatibilidade. Então, isto significa tecido, né? Compatibilidade dos tecidos, que vocês vão ver muito nas referências do livro de vocês, como MHC, né? Que é o complexo principal de histocompatibilidade. Como é que isso foi descoberto? Primeiro que o que nós temos de conhecimento, e o que a gente fala agora para vocês de conhecimento científico, ele foi construído aos poucos. A mesma coisa aconteceu aqui com a descoberta dessa molécula de MHC, que aconteceu lá em 1940. Esse cientista, ele trabalhava com camundongos, na verdade trabalhava com imunologia, e utilizava camundongos para fazer o seu experimento. Vamos ver se dá para visualizar aí. E aí, o que é que ele fazia de experimento? Ele pegava os camundongos e transplantava, ou fazia enxertos de pele de um camundongo para outro, né? Então, ele via que em alguns camundongos acontecia a rejeição imediata quando ele fazia esse transplante, principalmente quando era em linhagens diferentes. Então, vejam, vamos trazer agora para o ser humano. Então, se um indivíduo doador tiver muitas diferenças do receptor, a rejeição vai acontecer. Era a mesma coisa que acontecia aqui no camundongo. Ele pegava camundongos de espécies diferentes e quando ele fazia o enxerto dessa pele, acontecia a rejeição. Por quê? Porque, lógico que nesse momento ele não sabia. A ciência, ela se desenvolve dessa forma. Eu observo um fato e vou interpretar o porquê aquele fato acontece. Então, nesse momento, ele não sabia de MHC. Veja que ele está descobrindo ainda. Ele verificava que quando ele transplantava um tecido, a pele de um camundongo de uma espécie para outra, acontecia a rejeição. Então, necrosava, né, apodrecia, sei lá como se pode chamar isso. Ele verificava isso. E aí ele pergunta, o que é que está acontecendo aqui para que esteja acontecendo isso? Ele pensou, será que é porque esses camundongos são de espécies diferentes? E eles têm algum fator que faz com que esse sistema aqui não aceite? Não esqueça que nesse momento a gente já tem conhecimento imunológico, tá? A gente já tem muito conhecimento imunológico, mas não tinha o conhecimento dessa questão de rejeição. Qual é o fator que nós falamos aqui que está envolvido em rejeição? Não se conhecia nesse momento. E aí ele fez... então aqui, por exemplo, quando ele fazia o transplante, ó, nesses camundongos aqui, ele pegava... Quando transplantava, ele via que acontecia a rejeição. Quando ele pegava camundongos da mesma espécie, ele via que essa rejeição já diminuía. E aí ele fez um segundo experimento. Ele pegou camundongos da mesma espécie e reproduziu por 20 gerações. Vamos trazer para o nosso dia a dia? Você pode casar com seu primo? Não deve, né? Não deve. Oi? Não entendi. Calma aí. Eu acho que eu tenho que compartilhar aqui a tela. Só um minuto. A reunião não está acontecendo no Zoom? Ai, ai, ai.
Venha aqui me ajudar. Onde é que eu estou vendo, menino? Aqui? Calma aí, calma aí. E agora? A aula está acontecendo, né? Tá, beleza. Ok. Obrigado. Então vamos lá, vamos retomar. Então a gente está falando de complexo principal de histocompatibilidade, para quem não estava visualizando a tela, mas estava ouvindo, não estava? Ok. A gente está contando a história que ele fazia o transplante de pele, por exemplo, enxerto de pele de espécies diferentes e via que acontecia a rejeição. Quando ele pegava dentro da mesma espécie, ainda acontecia essa rejeição, e aí ele fez um segundo experimento. Então ele viu que indivíduos mais próximos geneticamente não havia a rejeição, ou diminuía grandemente essa rejeição. E aí ele falou assim, então eu vou fazer agora a diminuição dessa variabilidade genética. E como é que ele faz essa diminuição da variabilidade genética? Reproduzindo indivíduos da mesma espécie entre si. Aí a pergunta que eu fiz para vocês, posso casar com primo? Não, não devo. Por quê? Porque a variabilidade genética vai diminuir, a possibilidade de genes recessivos se encontrarem nos filhos é muito grande e eu posso ter doenças recessivas, tá? Então, quanto mais o cruzamento acontecer entre indivíduos diferentes, a variabilidade vai ser maior. Então, o que ele quer? Ele quer variabilidade aqui? Não, ele quer diminuir essa variabilidade. Então, ele pegou indivíduos parentais e fez essa reprodução por 20 gerações. Camundongo é rápido, que se multiplica, que se reproduz. Então, ele fez 20 gerações e com 20 gerações ele viu que essa variabilidade diminuía grandemente. E agora ele fazia transplante de um indivíduo para outro e a porcentagem de rejeição diminuiu drasticamente. E aí o que ele chega? Ele já sabe que aí é molécula de MHC? Não. Ele chegou à conclusão que há um fator genético envolvido na rejeição de tecidos. Ele não sabe qual é esse fator genético, tá? No decorrer do tempo, vai se desenvolvendo, a genética se desenvolve paralelamente, e aí descobre-se que é a presença de um determinado gene responsável pela síntese de uma molécula de superfície chamada MHC, que está responsável por essa rejeição. Então, a molécula de MHC, que foi descoberta posteriormente, é esta molécula aqui que está na superfície de diversas células, tá? Então, essa molécula de MHC, então, ele viu que o que faz que ocorra aquela rejeição é uma molécula que está na superfície das células teciduais. É como se fosse a identidade, tá? É a identidade tecidual. Lá vou eu aqui para o meu papel que eu usava quando a gente estava na aula online. Então, vejam só. Eu tenho, a minha mão aqui é um tecido que eu vou transplantar, tá certo? Eu pergunto, o receptor vai ter um tecido também? Vai. Então, por exemplo, vamos dizer que é o fígado que eu vou transplantar. O fígado deste indivíduo doador e o fígado do receptor. Eles têm muita similaridade? Tem. Os dois são fígados. Os dois são hepatócitos que formam esse fígado. Mas vai ter pequenas individualidades em cada célula dessa que vai ser peculiar de cada órgão. Então, imagina que este hepatócito agora tem aqui a molécula de MHC, que é essa que eu estou mostrando para vocês. Todo tecido tem molécula de MHC, tá, pessoal? Então, a molécula de MHC, e aqui dentro, ó, ligado, ela tem uma proteína que é só dela, que é só deste fígado aqui, ó. Então, olha só, molécula de MHC presente na superfície do hepatócito que forma o fígado, e aqui dentro ele alberga uma proteína própria, que é a identidade, né? Então, pronto, tá aqui, ó. Aí eu pergunto,
Este indivíduo também vai ter uma molécula de MHC com a sua identidade própria? Vai. Quando eu transplantar isso daqui, que tem uma proteína aqui que é só dele, que é só deste fígado, quando eu transplantar para esse aqui, eu pergunto, vai ter alguma coisa estranha aqui? Vai. Aquela pequena proteína que é peculiar daquele indivíduo vai estar presente aqui. E é contra esta proteína estranha que o sistema imunológico do receptor vai promover uma resposta imunológica. E isso vai acontecer a rejeição, que acontecia no camundongo. Então, se eles são muito distantes, essa diferença é grande. Quando eu transplanto para cá, o ataque vai ser imediato e a destruição e a rejeição, consequentemente. Quando ele reproduziu os camundongos continuamente, essa variabilidade diminuiu grandemente. Essa proteína que, apesar de ser diferente, mas não é tão diferente dessa daqui. Quando eu transplantar, o ataque do sistema imunológico não vai ser muito grande, tá? Então, é para isso que serve eu entender o que é esta molécula de MHC. É uma molécula que está em todas as nossas células nucleadas, em todas. Então, se eu transplantar pele, o MHC vai estar presente? Vai. Se eu transplantar o fígado, vai estar presente? Vai. Qualquer coisa que eu transplante, essa molécula de MHC vai estar lá. E dentro dela, ligada a ela, vai estar a proteína que é peculiar, que é a identidade daquele indivíduo, tá? Então, nós somos únicos, tá? Então, até os gêmeos, apesar de toda a sua similaridade, eles têm a sua individualidade. E aí, no decorrer do tempo, foi descoberto que essa molécula de MHC, ela está presente em várias células e ela possui um polimorfismo genético. Olha aqui o que é polimorfismo. Eu tenho esses 3 indivíduos. O que seria polimorfismo? Olha, eles são praticamente idênticos. Concordam comigo se eu levar em consideração essa sequência genética aqui? Mas eles têm pequenas diferenças. Ó. Esse aqui tem um A, esse tem uma guanina, esse aqui tem uma timina. É o mesmo gene, vamos dizer assim, mas com pequenas diferenças. É por isso que eu digo para vocês que cada indivíduo tem a identidade. E este gene aqui é o gene responsável por sintetizar esta molécula. Então, se esse gene ele é polimórfico, significa que cada indivíduo vai fabricar uma molécula com pequenas diferenças. Concorda comigo? O teu gene que sintetiza a tua molécula de MHC, ela vai produzir uma molécula ligeiramente diferente. A dela vai produzir um MHC com pequenas diferenças. E isso cria a minha identidade peculiar de cada indivíduo, tá? Então, quando eu digo que um gene é polimórfico, é porque cada indivíduo vai desenvolver uma molécula de MHC com pequenas diferenças. Mas essa pequena diferença vai fazer com que o órgão possa ser rejeitado? Vai. E o sistema imunológico, ele identifica até essas pequenas particularidades. Então, a molécula de MHC ela é polimórfica, porque cada indivíduo tem um gene com pequenas diferenças que vai sintetizar essa molécula, que vai formar uma molécula alternativa ou variante nos diferentes membros da população. É importante para o reconhecimento do linfócito T. Olha só, o linfócito T é que se liga aqui nesta molécula de MHC. Então, vamos lá, para tornar mais fácil. Eu transplantei o órgão para o indivíduo receptor. Quem é que vai identificar se isto aqui é próprio ou não próprio? Linfócito. O linfócito T vem e se liga aqui, ó. Se ele se ligar e reconhecer que tem pequenas diferenças, ele vai atacar. Linfócito citotóxico, por exemplo, linfócito TCD8 que nós falamos, ele faz isso, ó. Eu transplantei o órgão, receptor. Os linfócitos do receptor vai se ligar lá nesse novo órgão, nessas novas células que foram transplantadas e vai, opa, tem algo estranho. E vai montar uma resposta. Então, se for o TCD4, ele vai orquestrar uma resposta imunológica. Se for o TCD8, ele vai agir imediatamente, destruir. Então, é por isso que a gente verificava a rejeição imediata, né? 5 dias depois, 3 dias depois, você já começava a ver hiperemia, você começava a ver necrose. De onde é que vem isso? Dos elementos do sistema imunológico destruindo. Então, quem reconhece inicialmente é o linfócito T, ou citotóxico ou CD4, que monta a resposta imunológica, né?
E aí ele vai reconhecer lá, isso que foi transplantado é próprio ou não próprio? Se for não próprio, ele vai atacar, porque todo antígeno, tudo que não é próprio, é atacado. Os linfócitos T, eles só reconhecem os antígenos associados a essa molécula de MHC. Vamos voltar lá para o linfócito T. Eu falei para vocês, eu posso ter 1 milhão de antígeno e o linfócito T não vai atacar esse antígeno, porque não é a função dele, a não ser que ele seja sinalizado para atacar. Se ele não for sinalizado, ele não vai atacar. Então aqui, por que o linfócito T está atacando? Porque o antígeno está presente numa molécula que ele se liga. Vamos voltar lá? Tecido transplantado com a molécula de MHC, com pequenas diferenças aqui, foi transplantado. O meu linfócito agora se liga aqui e reconhece isso como estranho. Por que ele reconhece como estranho? Porque ele se encaixa perfeitamente em moléculas de MHC. Em outra molécula, em antígeno livre, ele não se liga. Por isso ele não ataca. Tá? Então, se eu perguntasse para vocês, quem é que está na ponta, né, no fronte principal de ataque, no caso das rejeições? Linfócitos. É eles que vão reconhecer que aquele tecido transplantado tem moléculas de MHC que são diferentes, que não são próprias e vão começar a atacar. Tá? E depois ele vai ficar sozinho trabalhando? Não. Ele vai chamar células fagocíticas, porque se eu estou destruindo célula, a fagocitose vai retirar aquele tecido morto dali. Proteínas do complemento vão entrar em ação? Vão. Depois que eu formar anticorpos, então se eu sou linfócito, ataquei e orquestrei uma resposta imunológica, lá 10 dias depois eu vou ter anticorpos. Anticorpos vão ativar a via do complemento? Vão. Então começa, se você já viram alguma rejeição acontecendo, ela começa lentamente. Como é que começa? Vamos lá, para a gente não ficar muito aqui teórico. O teu cliente, ele reclama de dor, hiperemia, e depois você vai verificando edema, daqui a pouco você começa a ver necrose, e aí você vê, o meu irmão, ele sofreu um acidente que saiu aqui essa pele da orelha, ficou aparecendo a cartilagem. Aí demorou tempo para levar até colocarem de novo. E veja que eu não estou fazendo transplante, estou fazendo tecido próprio, né? Era dele mesmo. Aí fizeram a sutura, e aí ele perguntou, dá uma olhada aqui para mim. Aí eu olhei, está necrosado, estava roxo, necrosado. Eu só passei a lâmina do bisturi, caiu o tecido que já estava morto, né? Então, ali não pegou. E veja que eu não estou nem falando de um tecido estranho. Mas o tecido, até ser colocado de volta, deve ter sofrido morte celular, contaminação, e aí aquilo não rejeitou. E quando eu estou falando de um tecido de um doador, isso piora ainda, porque eu vou ter agora o sistema imunológico entrando em ação para eliminar aquilo que é estranho. Tá? Então você começa a ver essas situações, você já começa a alertar, já começa a se preocupar nessas situações aí. Tá certo? Então, o linfócito T, ele reconhece antígeno associado a essa molécula de MHC. É por isso que ele que está envolvido na rejeição. Essa molécula de MHC, ela é formada por genes que estão presentes lá no cromossomo 6, no nosso cromossomo 6, tá? Vejam como o cientista, ele olhou um fato acontecendo e depois esse conhecimento foi se desenvolvendo. Hoje a gente já sabe que o gene está lá no cromossomo 6, que ele é responsável por sintetizar essa molécula que a gente chama de MHC, e esta região aqui da molécula de MHC é que é peculiar de cada indivíduo, tá? Então, toda essa estrutura aqui vai ser igual para todo mundo, mas esta região do teu MHC é só tua. Essa região do teu MHC é só tua, tá? Então, quando o linfócito se ligar aqui, ele vai ver se esta região é própria ou não própria. Então, vamos lá. O meu MHC do meu tecido, o meu linfócito vai se ligar e vai atacar? Sim ou não? Meu tecido, olha só. Meu tecido, meus linfócitos.
E você sabe que eu já falei que os linfócitos ficam circulando e procurando algo que é estranho. Ele vai se ligar no MHC das minhas células? Vai. Ele está circulando e se ligando. Aí eu pergunto, quando ele se ligar no meu MHC, os meus linfócitos ligando no meu MHC, ele vai reagir, atacar? Não. Ele liga e reconhece. Por essa simples ligação, ele é capaz de reconhecer se aquilo é próprio ou não próprio. Não esqueça que este linfócito ele já aprendeu a reconhecer lá no timo, lembra que nós falamos? O que é próprio e não é próprio. Se ele foi para a corrente sanguínea, se ele está circulando no meu líquido corpóreo, é que ele conseguiu aprender o que é próprio. Então, quando ele se ligar no meu MHC das minhas células, ele se desliga. Não, isso é próprio. Ok? Sofri um transplante de fígado. Os meus linfócitos, agora, quando se ligarem neste tecido, neste órgão transplantado, ele vai se ligar na molécula de MHC do órgão doado e vai, opa, esta região aqui ela não é própria. E aí o que ele vai fazer? Vai atacar. Vocês estão entendendo como acontece a rejeição? É pela simples diferença que tem na molécula de MHC de cada indivíduo. Não é bonito isso daí? Para ser desenvolvido, né? Para a gente chegar a essa conclusão hoje, teve toda a gente aí que trabalhou para trás para a gente chegar a essa conclusão, tá? Então, essa molécula, ela tem essas pequenas diferenças, além de apresentar, que a gente chama de região variável, né? Ou polimórfica. Então, cada indivíduo tem a sua, é isso que o linfócito vai reconhecer. E, além disso, ela apresenta proteínas, ó, né? Nesta concavidade aqui, ela apresenta uma proteína própria. Se é o meu MHC, ele apresenta as minhas próprias proteínas. Agora, quando eu transplanto por outro indivíduo, essa proteína presente aqui vai criar problema. Então, como é que acontece esse reconhecimento do próprio e do não próprio? Então, vamos lá. Esse reconhecimento, ele não precisa ser necessariamente de tecido, de transplante. Pode ser um reconhecimento de um micro-organismo, por exemplo? Pode. Então, vamos lá. Aqui, por exemplo, uma célula própria, vamos lá, uma célula minha, com uma molécula de MHC que todas as nossas células nucleadas têm, apresentando um peptídeo ou uma proteína própria, estão vendo? A gente chama de peptídeo próprio. Quando o linfócito se ligar aqui, ele vai ser ativado? Vamos voltar. Minha célula própria, não é infectada, não está infectada por nenhum micro-organismo. Ela tem uma molécula de MHC, como sempre toda célula vai ter, apresentando um peptídeo próprio, tá? Não esqueça que não é só ter o MHC. Este MHC ele tem aqui uma proteína apresentando, olha, este pedaço é minha identidade, tá? Que é isso que a gente está vendo aqui, ó. O meu linfócito, quando ligar aqui, ele vai atacar esta célula? Não, porque o peptídeo que está sendo apresentado é meu, não é estranho, faz parte do meu sistema, tá? Agora, quando esta célula, vamos dizer que ela foi infectada por um vírus, sofreu modificações lá, ela não vai ser mais própria, ela está danificada, por exemplo, né? Ou pode ser a célula de um tecido transplantado, que era o exemplo que a gente estava dando, olha lá. Esta célula que foi transplantada, apresentando um MHC do doador, com o peptídeo do doador, eu pergunto, quando eu passar para o meu sistema, ela vai ser própria ou não própria? Não própria. Ela está apresentando um peptídeo. Então, vamos lá. Você doou uma parte do seu fígado para ela. Os teus peptídeos, agora, para ela, são estranhos. E quando o meu linfócito ligar nesse peptídeo aqui, ó, que está sendo apresentado pela molécula de MHC, o que é que os teus linfócitos vão fazer com o órgão que ele te doou? Atacar, porque este peptídeo que está sendo apresentado aqui não é seu, não faz parte do seu sistema, faz parte da identidade molecular do doador. Entenderam, pessoal? É isso, tá? É isso que a gente vai ver no nosso dia a dia. Eu não vou ver isto acontecendo. Eu vou ver as repercussões clínicas que eu falei para vocês. Eu fiz um enxerto de pele por causa de uma queimadura, e este enxerto eu vou ver a hiperemia, o edema, a necrose. E isto está acontecendo por quê?
Porque os elementos do sistema imunológico estão atacando algo que não é próprio. E se eu for mais profundamente, eu vou saber que ele está atacando os peptídeos apresentados pela molécula de MHC que não fazem parte do receptor. Tá bom? Vocês já perceberam que a gente está falando de coisa abstrata, que vai se apresentar no meu dia a dia de trabalho como algo visível, que eu preciso interpretar o que está acontecendo por trás disso. A alergia eu preciso interpretar porque eu vou ver clinicamente acontecendo, mas eu tenho que saber o que está acontecendo por trás. A rejeição no transplante de tecido ou na rejeição do transplante de hemácias, por exemplo, de concentrado de hemácias, é esses elementos que estão envolvidos por trás. Tá? É por isso que eu considero isso muito importante para a área de vocês. Tá? Olha aqui a molécula de MHC um pouco mais ampliada. Está aqui ela. Está vendo aquela região que é peculiar de cada indivíduo? Né? E esse aqui é o peptídeo que ele apresenta. Vamos lá para o papel. Ó. Molécula de MHC. Estas duas regiões aqui são as regiões peculiares de cada indivíduo, ou região polimórfica. E o que está inserido aqui é o peptídeo, ó, que é a identidade de cada indivíduo. E olha aqui o receptor do linfócito T, ó. Receptor, esse aqui é o TCR, tá, pessoal? Receptor de célula T. É ele que se encaixa na molécula de MHC, ó. Como a gente está vendo aqui, ó. Tá certo? Então, olha aí. Então, quem reconhece linfócito? Tem alguma outra célula que nós falamos que tem receptor de célula T? Não, só os linfócitos. Então, é eles que são responsáveis inicialmente para identificar se aquele peptídeo que está sendo apresentado é próprio ou não próprio. Então, eu vou criar duas situações aqui para vocês. Este MHC aqui está apresentando um peptídeo próprio e o meu linfócito, ao se ligar aqui neste MHC apresentando um peptídeo próprio, vai atacar ou não? Não. Este MHC é de um tecido doado. Lógico que a região polimórfica do doador vai ser diferente e o peptídeo também diferente. Quando meus linfócitos se ligarem, ele vai atacar ou não vai? Vai. E vai fazer o quê? Se for um citotóxico, vai destruir a célula imediatamente. Se for um TCD4, ele vai orquestrar a resposta para pedir ajuda para outros elementos, para produzir anticorpos, para estimular proteínas do complemento, para chamar células fagocíticas, para que todos esses elementos em conjunto destruam. Porque para ele não faz diferença se é órgão, se não é. Ele só reconhece o que é próprio e não próprio. É não próprio, ele elimina. Esta é a função principal do sistema imunológico que nós vimos. E aí nós temos duas moléculas de CMHC. A molécula de MHC de classe 1 e a molécula de MHC de classe 2. Professor, o que é classe? É igual lá nos anticorpos. Não viram que classe ela estava relacionada a pequena diferença na molécula de MHC? Aqui é a mesma coisa. Ó. Então, o MHC de classe 1, onde é que ele está presente? Na superfície de quase todas as células nucleares. É por isso que eu falei que todos os nossos tecidos, todas as nossas células... Qual é a célula do nosso corpo que não tem núcleo? Apenas as hemácias velhas, né? Vamos dizer, já maduras. Todas as outras células têm núcleo. Então, todas as células vão ter molécula de MHC, né? Então, essa molécula de MHC presente em todas as nossas células nucleadas, elas apresentam peptídeo ao linfócito TCD8, que é o citotóxico, tá vendo? E o MHC de classe 2, eles estão presentes nas células fagocíticas, ó, macrófagos, dendrítica, e eles estimulam os linfócitos TCD4, os auxiliares, aqueles que são responsáveis pela orquestração da resposta imunológica. Vamos tentar acompanhar aqui essa figura. Ó. Então, esse aqui é o MHC de classe 1. Olha como ele é sintetizado. Então, onde é que ele está presente? Na superfície de todas as células nucleadas. Lá na superfície das células nucleadas, está aqui, olha, o citoplasma de uma célula nucleada. Olha como ele é formado.
Ele é formado lá dentro da célula, todas as nossas células nucleadas. Então, vamos lá. Vamos imaginar, então vamos lá, vamos ver onde é que está presente nas células nucleadas. Aqui, vamos imaginar que esta célula entrou um antígeno, uma proteína, ó, tá vendo essa proteína? Essa proteína vai ser processada, um fragmento dela vai ser considerado estranha ou própria, porque não esqueça que as minhas próprias células, eu não falei para vocês que o MHC está na superfície da célula e que ele apresenta um peptídeo aqui, próprio ou não próprio, tá? Então, vamos acompanhar a formação da identidade própria. Então, vamos lá. Imagina que esta proteína aqui é a minha própria proteína, lá do meu citoplasma. Ela foi processada e aqui no retículo endoplasmático da célula onde é formado essa molécula de MHC, que é uma proteína, tá, pessoal? E lá foi acoplado, ó, tá vendo? O fragmento da proteína própria foi acoplada aqui na superfície da molécula de MHC. Esse MHC vai migrar para a superfície da célula, tá vendo? Ó, a molécula de MHC com o peptídeo próprio. Quem se liga aqui no MHC de classe 1? Linfócito TCD8. Então, se este peptídeo for próprio, quando o linfócito CD8 se ligar, ele vai atacar essa célula ou não? Não. Tá certo? Porque esse peptídeo aqui que está é próprio. Agora, vamos criar uma segunda situação. Esta célula foi infectada por uma bactéria intracelular, um vírus ou qualquer outra. Beleza? Esta proteína aqui é do vírus. Ela foi processada. Este fragmento agora, ele é próprio ou não próprio? Se ele é da proteína do vírus? Hã? Esta proteína é do vírus. Foi processada e este fragmento processado é próprio ou não próprio? Hã? Não próprio. Ela vai ser acoplada, ó, no MHC de classe 1. Esse MHC que vai para a superfície agora apresenta um peptídeo não próprio. Quando o linfócito CD8 se ligar e reconhecer que isto aqui é não próprio, o que ele vai fazer com essa célula? Vai destruir, ó. Olha aqui, ó. Linfócito TCD8 joga suas substâncias e destrói a célula. Então, quando eu tenho uma célula infectada, ela tem como dizer, olha, eu estou infectada. Ela apresenta lá na superfície o MHC com uma proteína estranha. Olha, essa proteína é do vírus que está me infectando. E aí o linfócito destrói imediatamente. Tá? Vamos para o transplante? A proteína que está sendo apresentada agora aqui na superfície é própria ou não própria? Se eu estou transplantando o tecido? Não própria. Quando o linfócito TCD8 se ligar, o que ele vai fazer? Atacar e destruir essa célula. Estão entendendo? Então, quando o MHC está apresentando uma proteína minha, da minha própria célula, o linfócito não ataca. Quando o MHC de classe 1 está apresentando uma proteína estranha, seja de um micro-organismo que está me infectando, ou seja de um tecido que foi transplantado, ele vai atacar. Só para a gente finalizar, vamos acompanhar aqui o MHC de classe 2. Onde é que ele está presente? Nas células apresentadoras de antígeno, ou células fagocíticas, macrófago, célula dendrítica. Ele se liga somente ao MHC em linfócito auxiliar, tá? Que é o linfócito CD4 que a gente está vendo aqui. E aí, o que acontece? Se é uma célula fagocítica, qual é a função dessa célula? Fagocitar. E a fagocitose está acontecendo bem aqui, ó, tá vendo? Isto aqui é o antígeno que foi fagocitado. Pode ser uma proteína? Pode. Pode ser um micro-organismo? Pode. Aqui, a figura mostra uma proteína sendo fagocitada. Então, eu inseri uma proteína no meu sistema, a minha célula fagocítica reconheceu isso como estranha, fagocitou, ó. Lembra que a função do sistema imunológico é reconhecimento, processamento, apresentação e eliminação? É isso que está acontecendo aqui, ó. A proteína foi fagocitada, a fagocitose
ela processa, ela quebra, ela destrói, ela desfaz o que é complexo em coisas mais simples, ó. Então, o que era estranho disto que foi fagocitado era este fragmento aqui, ó. Este fragmento ele vai ser acoplado agora lá, novamente, no retículo endoplasmático, à molécula de MHC. Só que a molécula de MHC de classe 2. E aí ele vai aqui para a superfície. O que esta célula fagocítica está apresentando é próprio ou não próprio? Hã? Não próprio. Lembra que ele fagocitou algo que não é próprio. Esta proteína, ela não é própria. Ela foi acoplada ao MHC, então significa que ela não é própria. Só que agora na molécula de MHC de classe 2, não é o CD8 que se liga, é o linfócito CD4, é aquele auxiliar. O auxiliar, quando se liga, ele vai reconhecer isso como próprio ou não próprio? Não próprio. Eu fagocitei algo estranho, eu processei algo estranho, eu peguei um pedaço disso estranho e com a minha molécula de MHC estou mostrando, olha, isto aqui é estranho. Quem é que reconhece que aquilo é estranho? Linfócito CD4. Quando ele se liga, ele vê que aquilo é estranho. E aí eu pergunto, qual a função do linfócito CD4? Para eu poder entender isso aqui? Orquestrar a resposta imunológica. Qual a função do CD8 aqui? Citotóxico, ele joga os grânulos, como a gente pode ver, para destruir. Só que o CD4 ele não faz isso. Ele reconhece que isto é estranho e, ao reconhecer, ele vai produzir substâncias para chamar linfócito B para produzir anticorpos. Por isso que eu digo que é orquestrar a resposta imunológica. Ele produz, nesse momento que ele reconhece que isso é estranho, substâncias para chamar outros elementos do sistema imunológico para entrar em ação. Tá? Ele não vai destruir esta célula. Lembra que é uma célula apresentadora de antígeno. A função das células fagocíticas é dizer, olha, eu fagocitei algo, eu processei e este pedaço aqui é estranho. Monte uma resposta imunológica contra isso. Quem vai dar essa ordem posterior? Linfócito TCD4, que é o que a gente está vendo aqui, montando uma resposta imunológica. A gente vai deixar porque o nosso tempo já foi. Ok? Então, o que tem que ficar nesse momento aqui para vocês é que esta molécula de MHC, ela está presente em todas as nossas células, é ela que vai dar identidade para os nossos tecidos, né? E a identidade ela vai estar presente onde? Na peculiaridade dessa molécula que cada indivíduo tem a sua. Esta região polimórfica que cada indivíduo tem a sua e o peptídeo que ele está apresentando, que cada indivíduo apresenta o seu. A rejeição acontece porque quando eu transplantar este tecido que tem uma identidade para um outro sistema, para um outro indivíduo, os elementos dele vão reconhecer aquela região polimórfica como estranha, além do que vai reconhecer o peptídeo como estranho e atacar, né? E nós finalizamos mostrando que eu tenho dois tipos de molécula de MHC, a de classe 1 e a de classe 2. A de classe 1, ela apresenta para linfócito TCD8 e a de classe 2 para linfócito TCD4. Então, a de classe 1 nós vimos que está presente em todas as nossas células nucleadas e a de classe 2 está presente em células fagocíticas. Ok? Alguma dúvida? Alguma dúvida ao pessoal aí do online? Se não tiverem dúvidas, por hoje é isso. Tá bom? Obrigado e até a próxima. Nosso próximo encontro é terça-feira, aula prática. Já vai ser todo mundo junto, é isso? Ok.